Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Concretiza Podcast, espaço onde as ideias saem do lugar e viram realidade. Eu sou Fábio Moraes, host aqui do Concretiza, e aqui você aprende a empreender, liderar e construir negócios sólidos, porque no final das contas, negócio bom é esse que se concretiza. Gente, hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, inclusive a história dele parece cena de filme, tá? Du, eu vou fazer uma narrativa aqui, rapaz, que olha, eu falei... A gente já tá quase para pivotar isso aqui para produtora de cinema. Cara, ele aos 15 anos era jardineiro. Aos 18 abriu uma empresa de paisagismo. Aos 21 entendeu que precisava enfiar a cabeça no ramo da construção civil. Se juntou com os irmãos e aos 26 fundou uma incorporadora, a EW Incorporações, em Ribeirão Preto. E é um negócio hoje que, desde lá para cá, vem trazendo muitos... ensinamentos, eu tenho dúvida não, porque empreender, ainda mais no ramo da construção nesse país, é um desafio danado. Mas vem construindo uma história muito bacana em Ribeirão, construindo projetos que eu digo que são projetos para a cidade, para a vizinhança, para as pessoas, né? Então, é um movimento bastante nobre aí que a gente vem fazendo no mercado. Então, Du, um prazer gigantesco te receber aqui. Eu espero que a gente possa... Cara, debruçar nessa história maravilhosa e trazer muita resenha aí do mercado da construção, cara. Maravilha, Fábio. Eu que agradeço aí mais uma vez o convite. Uma honra para mim, de verdade. Esse caipira tá aqui na capital com vocês. E muito legal, obrigado pelo convite. Vamos falar sobre tudo aí que você quiser. Acho que a gente combina muito, né? Acho que o que eu passei, você deve ter passado no mínimo metade ou o dobro. Ah, rapaz, olha, são similares, tá, Du? Então, assim, até tem alguma coisa aqui que eu preciso esconder? Não. Aqui é jogo limpo sempre. Jogo limpo sempre? Um dos nossos pilares é a transparência. Então, vamos embora, aqui não tem nada a esconder, não. Beleza. Cara, para começar, me fala um pouco dessa decisão de sair do paisagismo e entrar para a construção civil com seus irmãos, né? Quando que isso virou despertou ali o interesse? Por qual motivo isso foi, né? E quão desafiador foi também? Essa mudança, eu confesso que ela não foi proposital, tá? E nem intencional. A gente aprende muito hoje sobre fazer as coisas com intenção, né? Aqui, mas realmente não foi. Eu estava nesse ramo, tinha acabado de me formar. Mais uma curiosidade, tá? Me formei em fisioterapia. Misericórdia, essa eu não sabia, cara. E aí, eu me deparei com uma situação de que meus pais tinham perdido a empresa deles, né? E aí vem aquela preocupação do filho. Apesar de serem 4 filhos, todos estáveis, me veio a preocupação. Falei, pô, e agora? O que meu pai vai ser daqui para frente? Já um pouco mais de idade, como que ele vai se manter para o resto da vida. E aí ele tinha uma área próxima à USP, lá em Ribeirão Preto. Uhum. E como eu também fiz uma pós-graduação lá, eu senti na pele essa demanda por unidades estudantis, né? Na época, começava-se a falar em estúdio em São Paulo, né? Falava-se muito em estúdio em Nova York, em Tóquio, essas cidades já mais desenvolvidas. E aí me veio a situação de que eu falei com meu pai, falei, olha, tem uma preocupação com você pelo futuro, né? Para você ter uma renda, depender de aposentadoria no Brasil não vai dar certo. E você me permite tentar fazer algo aqui no terreno? Era simplesmente assim, tá? E aí ele falou, olha, eu não tenho mais idade, nem tenho capacidade técnica para isso. Pensa aí, faz o que você quer fazer e a gente vai conversando. E aí que eu acabei entrando na construção. Mas vocês já tinham feito alguma coisa de construção? Zero. Eu estava no momento assim, óbvio, o paisagismo tem certa conexão, né? Porque acaba sendo o enxoval. Exato. Cara, de qualquer construção, seja ela de reforma, seja ela de casa, seja ela de edifício, né? Ou seja, você tinha uma certa conexão. Agora, você construído mesmo, você nunca tinha... Nada. Tá. Eu estava, lógico, como você falou, né, inserido dentro de uma obra, né? O paisagismo ele acompanha ali desde o início até o final, porque ele projeta as vegetações, a irrigação, acompanha a parte hidráulica. Então, eu estava ali dentro, vi aquela loucura que é obra, né? Hoje em dia melhorou muito em termos de vamos dizer assim, de projetos, de planejamento, né? Pelo menos temos equipamentos e ferramentas para isso hoje, mas eu não tinha até então, vou brincar, nunca feito uma reforma e me metia a fazer um edifício de cara, assim, de
de frente de uma vez, da primeira vez. Mas, obviamente, quando eu comecei essa ideia de entrar nesse mundo, eu peguei um papel de caderno assim mesmo, tá? Da faculdade ali, e comecei a rabiscar. Pô, a chácara do meu pai aqui, tem uma fachada ali, tem um fundo meio que sobrando, vou fazer umas 13 kitnets. E aí, na época, a gente prestava serviço de paisagismo para grandes construtoras, tá? Nível nacional. Era nacional? Nacional. Enfim, MRV, Chemin, enfim, grandes construtoras. E por estar inserido ali e ter uma proximidade com algumas pessoas de dentro, eu comecei a pegar essa ideia e levar para eles na cara de pau mesmo, cara, e falar assim, me ajuda aí, né? Me ajuda aí, tá certo o caminho que eu tô indo? E aí essas pessoas, eu brinco que foram os meus primeiros mentores, né? Onde falou, Du, o terreno é legal, a posição é legal, mas, cara, tá mal aproveitado. Ô, Du, poxa, aumenta um pouquinho aqui. Ô, Du, isso aqui eu não vou conseguir te resolver tua vida, mas procura aquele profissional. Então, quando você tem pessoas que te auxiliam nesse sentido, né, a coisa fica um pouco mais tranquila. E aí eu comecei a falar com profissional, e aí eu entendi que, poxa, se a gente tem um terreno grande, aquela história que a gente fala do uso, né? Se eu fizer só 13 kitnets, sendo que ele tem potencial para fazer 70, eu vou estar jogando dinheiro no lixo, né? E aí eu falei, agora é aquela história. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, tenho uma boa empresa, ideia. Mas a ideia tá aí. E aí, meu amigo, aí eu comecei a fazer aquelas loucuras de empreendedor, né? Eu brinco que não é começar do zero, né? A gente começa do negativo, né? Peguei um carro da empresa, vendi, aí paguei o arquiteto. Arquiteto péssimo, inclusive, tá? Porque era o que o dinheiro dava, né? Então a gente fala assim, pô, Du, precisava melhorar aqui. Eu falei, cara, eu sei, mas assim, o dinheiro só dá até aqui, então vamos até aqui. Aí depois, precisa pagar agora o projeto estrutural, não sei o quê. Aí pegava um caminhão da outra empresa lá, refinanciava e, ia pagando assim. E foi nessa loucura. É a vida do empreendedor, cara. É assim. Acho que só consegue entender o que você tá falando quem já passou por isso, Du. Cara, antes da gente entrar um pouco mais no modelo de negócio, eu queria falar um pouquinho sobre a Minimal Club, cara. A Minimal é a apoiadora oficial aqui do nosso podcast. Cara, é a empresa que tem as melhores camisetas do Brasil, não sei se você já conhece, Du. Mas o diferencial é que elas são feitas em algodão egípcio e, na prática, significa que a camiseta dura muito mais. Cara, eu particularmente uso, essa que eu tô aqui hoje é deles, é da marca. Não desbota, não encolhe e fora o caimento, né, valoriza bastante o corpo, principalmente do homem, tá? Então, para você que quer adquirir algum produto da Minimal, tem o link na descrição aqui do episódio, cupom CONCRETIZA, e com certeza você vai conseguir comprar os produtos da Minimal, você que não conhece, com desconto super especial. Inclusive, eles mandaram aqui, isso, que honra, hein? Um agrado para você aí. Caraca. Então, todos os nossos convidados ali são presenteados com um Minimal. Então, você não conhece, é uma boa oportunidade para você poder eu te falo que eu conheço a marca, né? Mas não tenho. Mas eu já sei que vai ser a primeira, porque você não tira. É isso aí. Deve ser boa, que você só usa. É muito boa, cara. Eu uso sempre e é um negócio que, eu gosto bastante. Obrigado, então, obrigado, Minimal. Acho que nada melhor do que, cara, a gente gostar e a gente usar, né? Então, com certeza. Show. Valeu, pessoal. Valeu, Bentão. Valeu, Vitor. Tamo junto. Du, a EW, aqui entrando um pouco no modelo de negócio, né? A EW tem um modelo diferente do mercado de incorporação tradicional, né? Então, para os nossos ouvintes ali, gente, incorporação, né? Então, tem uma empresa incorporadora que normalmente, assim, em algumas cidades, ela se funde também com a empresa construtora, né? Uhum. Então, incorporadora e construtora, elas passam a ser basicamente a mesma figura, mas ainda no mercado aqui, por exemplo, de São Paulo, as grandes capitais, isso até é bastante normal da gente ver essa separação, né? Sim. Então, o incorporador é basicamente quem concebe o projeto e quem faz a captação de recursos para aquele empreendimento ser executado, e depois a construtora é a empresa que de fato executa a construção e a obra, né? Finaliza toda a parte de execução, tá? Então a EW, eu acho que você também é nesse modelo de construtora e incorporadora. A gente apesar do nome incorporações, a gente faz a incorporação e a construção. Exato. Show. Esse é o nosso plano de curto prazo, quando a gente fala curto prazo, é de 3 a 5 anos e manter esse modelo. E aí depois aumentar. Um modelo de negócio que eu acho que é bastante diferente, né? Então, aqui, né, São Paulo e nos grandes centros,
as incorporadoras elas tomam dívida, isso via banco, via algumas estruturas de crédito, via CRI, né? Ou eventualmente, e acho que raras as exceções, que o incorporador coloca o dinheiro nas grandes cidades para poder construir. Os demais, ele está de fato tomando esse recurso, diminuindo ou minimizando ali, dividindo o risco com essas instituições financeiras, né? Conta um pouquinho do modelo de negócio que vocês criaram lá junto a investidores. Legal. A gente até estava falando no pré, né? O quanto a gente no começo às vezes vai batendo um pouco a cabeça, né? Sem dúvida. Mas algo que a gente teve sempre como foco é uma incorporadora e consultora para investidores. Então, eu falo que tudo que a gente faz lá dentro, e isso é alinhado com a equipe, é foco no investidor. Isso é saudável, é bom para o investidor? Então, vamos pensar em como melhorar, aprimorar e entregar, né? E aí, eu falo que um pouco do modelo que a gente tem hoje, ele adveio também de dificuldades. Porque, você sabe, quando você está começando, né, você tem um terreno, tem um projeto, a ideia é boa, mas o recurso, cadê? Então, a gente esbarra no recurso. Então, na hora que você vai procurar bancos, eles falam, tá bom, a gente tem recurso aqui para apoiar a obra. O que você já fez? Eu falei, não, nada, estou começando. Como é que eu vou ter histórico se eu não fiz nada? Né? Aí você vai para investidores, poxa, você pega uma construtora, uma incorporadora de 20, 30, 40 anos de tradição. E aí chega a gente lá, né? Eu na época com 24, 26 anos, moleque, enfim, só com aquele sonho e um papel na mão. Obviamente que a gente não conseguiu o recurso com esses grandes investidores, né? E aí eu brinco que foi o nosso plano C que deu certo, que é realmente assim, assumir o risco total do negócio, pôr a cara no mercado e comercializar, né? E aí a gente entendeu que uma saída, eu gosto de usar esse termo, no meu primeiro projeto, ele hoje não é referência para o que a gente faz hoje, mas foi um modo que eu entendi e consegui entrar no mercado. Eu brinco que eu criei na época o apartamento de R$1,99. Tá? Que na época tinha 1,99, acho que nem loja de 99 tem mais, né? Com a inflação. Eu acho que eles podem até comunicar como sendo 1,99, mas na prática nenhum produto custa 1,99, né? E aí a gente fez o quê? Um apartamento que na época, preço de mercado, vamos dizer que ele na época girava em 125 mil, 130 mil. Eu fui lá, como isca ali de mercado mesmo, coloquei apartamentos à vista a partir de 99.900, cara. Então foi um negócio assim, super diferente na nossa região. Prometi uma entrega rápida, em 2 anos para um prédio, e sendo o nosso primeiro arriscado, inclusive, né? E aí, um pouco da mão de Deus também ali, porque de verdade era muita insegurança, muita dificuldade. Quando a gente lançou esse edifício, para você ter noção, a gente estava na maior recessão do país, que foi aquela parte da política Não, na época da Dilma, né? Aquela recessão na profunda. Época da Dilma ainda. Exato, né? Com impeachment. Então, assim, tava um caos, cara, o país. E aí, muita gente fala assim, cara, você é maluco, você vai lançar agora. Eu falei, cara, uma coisa que eu já aprendi, porque, de novo, trabalho desde os 15 anos. Eu falei assim, cara, não vai existir cenário perfeito, não vai existir momento perfeito para nada no nosso país. Então, passa isso a ser uma oportunidade de negócio. Eu acho que os empresários que passam a enxergar isso, convivem com isso de uma maneira diferente, né? Cara, eu tô empreendendo há 8 e eu nunca vi também uma fase que eu falo assim, putz, essa fase tá legal. Nenhuma. Eu acho que a gente passou por, cara, impeachment, greve de caminhoneiro, pandemia, guerra. Cara, é esse o cenário, né? Do empresário, né? Então, Selic baixa, Selic alta. Né? Mas é Selic baixa com pandemia, né? Eu falei, cara, nem para ter um momento de paz, não, cara. Então, assim, isso e é equilibrar os pratos, né? Exatamente. E ali eu entendi, assim, a gente lançou no mercado, foi um sucesso, e obviamente que a gente tem toda uma estratégia, né? Pô, vamos lançar tanto, depois vai subir no preço, vai subindo, porque no final das contas você falou de equilibrar pratos, né? Você começa com um preço mais agressivo, mas não dá para você vender o prédio inteiro num preço agressivo, né? Você precisa ter um equilíbrio ali, porque a correção, né, do custo da obra, ela vai te comendo ao longo do tempo ali. Então a gente tomou muito esse cuidado. Foi uma obra super desafiadora, mas em termos de modelo de negócio, né? Voltando, a gente entendeu que havia um espaço que muitas construtoras não estavam atingindo. Apesar do
o número de investidores, né, nem se compara com o número de pessoas que buscam casa para morar, mudar, dar um upgrade na vida, ou a questão do Minha Casa Minha Vida, a gente entendeu que, poxa, era um espacinho que dava para a gente ocupar do nosso tamanho. E aí tudo que a gente começou a fazer dali para frente foi pensar num modelo de atrair investidores. E aí seja de qualquer forma possível. Então, todo o brainstorm lá passa de que jeito que a gente foca no investidor e atrai investidor. E aí a gente tem, ao longo do tempo, foi aprimorando, mas a primeira situação foi essa. Preço agressivo e plano de pagamento durante a obra. Né? Com o tempo, a gente foi criando outros modelos muito interessantes. Né? Se eu puder citar aqui agora para você um que a gente criou, que virou um sucesso... a gente criou o EW Multiplica. Né? O que seria isso? A pessoa comprou uma unidade com a gente, chega no final da obra ali, ela está com a unidade dela quitada, e como nosso foco é investidor, ele geralmente está querendo ou renda passiva, o aluguelzinho, ou crescer o patrimônio. E aí o que a gente fez para ele? Chegava no final da obra, o cliente tinha uma unidade quitada, gostou do investimento, mas não tinha às vezes o recurso para comprar uma outra unidade. Ele tem um fluxo de pagamento por mês legal, mas, pô, Du, agora viajei, agora comprei um carro, agora troquei de casa e não tem o sinal da unidade, e não consigo financiar. E aí a gente criou o Multiplica. Ele pega essa unidade dele quitada, devolve para a construtora, a gente pega essa unidade, usa ela como sinal e ele reinveste com esse crédito. Então, ele começa, a partir disso, a criar um ciclo de investimento na planta, onde ele consegue ter esse spread durante a obra. Legal. E aí ele vai vendo o seu patrimônio crescer. Legal, e aí eu brinco que a EW também, né? A gente tem clientes lá que eu brinco desde o sistema antigo, que é o 01. Está comigo nesses 13 anos, não é um só, tem vários clientes comigo nesses 13 anos, que foi fazendo isso e progredindo também na vida. Então, a gente foi crescendo junto com muitos dos nossos clientes. Legal. Então, o cara comprou um, aí no segundo ele deu aquele de sinal e fez o fluxo ali, que podia pagar 5, 10, 15 mil por mês, e aí pegou mais 3. E aí foi. E aí você vai ver hoje, o cara tem uma carteira de 10, 15, 20, 30 imóveis, mas, como eu digo, tudo na vida tem um começo, né? Você precisa dar o primeiro passo. Então, a gente sempre pensando no investidor. Cara, legal, Du. Falando um pouco sobre esse perfil desse investidor. Quem que é esse investidor? Legal. O cara tem que ter... Enfim, eu não vou nem falar de muito pouco dinheiro, mas quem que é o perfil desse investidor? Você já falou que ele paga... o modelo ele paga durante o fluxo de obra, né? Mas qual é o perfil desse investidor? A hora que eu trago perfil mesmo, aquela história do idade, sexo, a gente tem maioria homens, mas a gente vê as mulheradas já ganhando espaço, né? Ganhando mercado de trabalho espaço e vai ganhando também mais autonomia para as decisões. Um perfil geralmente de 30 a 50 anos, tá? Que é o cara que está construindo patrimônio, ou já está naquela fase que quer a renda passiva, e a maioria são autônomos ou empresários, né? Esse é o perfil, vamos dizer assim, do investidor. Agora, para investir, como eu te falei, como a gente hoje trabalha com foco nesse investidor e sem recurso de bancário, a gente criou várias modalidades. Então, eu tenho investimento que a gente chama de em cotas. Então, onde o cara não tem a grana para o apartamento inteiro, ele vai comprar 25% da unidade. Aí eu tenho outro cliente que tem para comprar 25%, outro 25%, outro 25%. Pronto. Ele, em vez de investir R$400 mil numa unidade, ele vai colocar 100 mil durante a obra, então fica suave para ele. Chegou lá no final, a gente pega a unidade dele pronta, valorizada, vende... e devolve o recurso com ele rentabilizado. E aí, obviamente, a gente sempre tenta fazer um bom trabalho, uma remuneração boa, para que ele volte a investir com a gente. Esse é o propósito, obviamente. Tem modelos que você compra durante a planta, que aí eu falo que é também um investidor que eu considero ainda iniciante. Ele é o cara que dá um sinalzinho ali para cobrir os custos comerciais, né? 10% Sim. de sinal da unidade. Vai pagando parcelas aí depende do perfil, mas a partir de R$ 1.500 tem parcela lá, e guarda esse saldo no final para financiar. Nesse período, obviamente, está correndo correção, automaticamente o edifício está também valorizando, e aí ele consegue também ter um spread super legal, e o que é bom, com pouco investimento do bolso, né? E usando investimento via banco, consórcio, enfim... de terceiros. O modelo que for. Agora, a gente tem modelos de investimento lá, igual você falou, que aí é algo que a gente só traz para quem é da carteira EW.
Então, para você ter acesso a alguns investimentos que a gente tem disponível, você precisa cumprir alguns passos que são esses iniciais. Ter um imóvel DW. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho hoje áreas contratadas para os próximos 10 anos, aí, como eu te falei, onde eu e mais alguns investidores adquirimos essas áreas e vamos fazendo o nosso landing bank ali, nosso estoque de áreas e terrenos. Tem investidores que não querem ser terrenista. O que ele faz? Ele entra numa SPE com a EW ou numa SCP, que é uma sociedade conta em participação, ou seja, ele fica blindado, protegido, ele é apenas um investidor. Então, ele vai lá, toda essa parte de incorporação, projeto, aprovação, prefeitura, taxa, topografia, tudo que antecede a obra, ele vai fazendo os investimentos, né? Ele tem uma participação do negócio, né? E durante a obra, quando a gente fala que tem aquele descolamento da curva S, né? A hora que a receita é menor que a despesa, eles vêm e cobrem esse valor com remuneração. Então, eu falo que hoje eu tenho investimentos lá para o investidor, que é o iniciante, né, que eu chamo de democratizar o investidor. Então, a gente traz investimentos a partir de 100 mil, que é parcelado em 3 anos, até o cara que põe ali por volta de 5 milhões por empreendimento. Legal. Edu, passando aqui para um bloco um pouquinho mais técnico, cara, você tem uma ferramenta que vocês criaram que basicamente você chama de planilha pessimista. Né? Explica um pouquinho o que é isso, né? E por que veio essa ferramenta aí? A planilha pessimista, bom, primeiro porque veio porque eu estou no Brasil, né? Se eu for otimista... aí você vai ser sonhador demais. Eu desisti de ser extremamente otimista. Então, tudo que eu faço de conta e de planejamento, né? Eu falo para o meu cliente, vamos fazer a conta pessimista, cara. Se a conta pessimista fechar, vamos em frente. Tá. Não adianta. Aquela coisa de 15, 18 anos que tudo vai dar certo, o mundo é colorido, não é assim. E aí eu brinco que a construção, né, geral... civil evoluiu muito, né, nos últimos 10 anos com, enfim, todo software antigamente era uma coisa cara e inacessível. Comecei com planilha de Excel, depois virou commodity, né? Hoje em dia a AI, cara, dominando o mercado. A gente já está com ferramentas criadas lá para otimizar e acelerar processo de compras, de cotação, de briefar cliente, tudo para dar dinamismo. E aí o que acontece? No passado, eu tenho até emoldurado lá no meu escritório, a minha conta era de padaria mesmo, tá? Eu ia começar um prédio, eu fazia lá no papel e na caneta, qual que é o custo da obra, quanto eu vou gastar de comercialização, e fazia uma conta ali mais ou menos, fechou, vamos embora. E aí ao longo do tempo isso foi evoluindo. Então hoje a gente criou uma planilha, através de uma consultoria, que a gente detalha cada despesa da obra. Então antes de soltar o produto, né, vamos dizer assim, falar assim, é viável, vamos comercializar e vamos para cima, eu tenho lá o tempo de obra, cronograma fluxo financeiro, eu tenho esse descolamento, quando vai acontecer na obra e quanto eu vou precisar de recurso externo, né? Então já consigo ali entender se eu vou acessar o bolso de quem e quanto, né? E qual o custo do dinheiro, né? O quanto isso impacta na obra. Custo de comercialização, e aí a pessimista que eu falo é uma brincadeira que eu faço, mas que de fato é. A hora que essa consultoria termina a planilha dela, a hora que meu time interno termina o deles, eu confronto, vejo se bate, geralmente dá uma diferencinha, mas é um equilíbrio, aí eu falo para eles, agora me devolve a planilha aqui. Vem para mim, eu ponho uma linha embaixo que eu chamo de custo Brasil. Aí o que é custo Brasil? Eu falei, cara, eu não sei, mas eu sei que eu vou ter. E eu vou lá, adiciono, pelo menos, dependendo da região, 2% de custo sobre o total do esperado na planilha. Aí, Fabião, a gente vai contar a história até amanhã aqui, cara. Mas é furto de fio, norma que muda no meio da obra. E, meu amigo, por mais que você tenha diretriz, tenha projeto aprovado, tenha alvará, meu amigo, coisa mais maluca que eu já vi, cara. Mudou, a famoso mudar a regra no meio do campeonato. Então, você faz todo um planejamento, você computa as despesas, promete um lucro, e aí no meio do campeonato simplesmente muda uma taxa, muda uma portaria, enfim, na prefeitura. Furto, a gente teve nessa última obra aí, pelo menos 4 furtos, né? Somando aí mais de 80 mil reais de prejuízo, fora o prejuízo material, né? Financeiro, que já é irreparável, existe o tempo, né? Tem furtos que ele impacta diretamente no cronograma, né? Então, esse custo Brasil eu coloco nessa planilha
por tudo que eu já passei e vivi, né, nessa obra aí, meu amigo, nesse mundo de obra. Cara, conta aí uma... Eu imagino que você, por mais assertivo que a gente procure ser, né? Alguma situação que você falou assim, cara, isso aqui doeu, essa premissa aqui doeu pra caramba, algum prejuízo grande que vocês amargaram, alguma situação difícil que vocês passaram nessa... Cara, ó, tô tentando aqui qual que eu pego pra ti. Eu imagino. Olha, eu acho que talvez eu vou contar talvez um primeiro percalço assim que eu tive na minha vida, que ali talvez foi um momento que eu confesso que eu só não desisti mesmo ali, porque eu tinha um propósito maior, que era entregar esse edifício para meu pai e para minha mãe, tá? Mas foi uma situação de que a gente contratou, e tudo por inexperiência, tá? Não cometo esses erros mais hoje, mas a gente contratou uma empreita, né, global, como se fosse uma construtora mesmo ali, para entendendo que eles tinham mais expertise, mais experiência e nos dariam um apoio maior na construção no nosso primeiro edifício. E aí, quando eles estavam tocando a obra ali, praticamente 30%, 40% da obra podia estar, chegou próximo do final do ano, eu fiz um pagamento para eles, que é normal, produz, a gente paga, e ele simplesmente, cara, sumiu com o dinheiro para a Bahia, cara. Simplesmente assim. Imagina ali em novembro, os colaboradores, a maioria a gente sabe que vem de norte, nordeste, fica esperando essa época de final do ano para poder visitar os familiares, a família, que às vezes fica o ano inteiro, né? Um pessoal, sofrido, trabalha pra caramba, e simplesmente ele sumiu com o dinheiro da galera, assim, cara. E aí eu me vi, assim, de forma desesperada, sem saber como fazer, né? Empresário desde os 17, 18 anos ali, nunca tinha tido um processo trabalhista, nunca tido um problema com um funcionário, e aí simplesmente isso aí foi traumático, assim. Então, a obra ficou parada, vem Ministério Público, vem TV, eu tive uma situação de ameaça de morte, porque do lado de lá, o empreiteiro que sumiu com o dinheiro falava que eu não tinha pagado o cara. Né? E aí você vai explicar para 40 pessoas dentro do canteiro de obra, inflamado, esperando o pagamento no 13º, meu amigo, não tem conversa. E ali foi um período que, assim, ali foi uma situação extremamente traumática. Fui ameaçado de morte, cheguei... Pouca gente sabe dessa história, tá, Fabião? Tô abrindo o coração aqui contigo. Boa. Mas tive que andar com segurança armado por um tempo, porque, meu amigo... Falaram, eu vou te matar, eu não ia pagar pra ver não, cara. Minha família é mais. Com certeza. E aí ali eu tornei isso como uma premissa. A partir disso aí eu falo que tudo na vida é aprendizado, né, cara? Quando você começa a enxergar também que tudo na vida é aprendizado, fica um pouco mais leve a caminhada. E aí eu coloquei que eu seria muito mais rígido e mais inflexível na escolha de parceiros prestadores de serviço. Então, eu deixei claro ali que eu iria homologar. Então, assim, quem é que está entrando para trabalhar na minha obra? Hoje a gente tem um critério. Quem é? Olha a pessoa física, olha a pessoa jurídica, analisa se tem processo trabalhista, busca referência real. Né? Existe um processo lá dentro de homologação. Então, ninguém nos fornece, mesmo sendo grande, sem passar por um crivo de homologação. E aí, com isso, foi bom, porque a gente nunca mais teve tipos de problema tão sério quanto esse. Isso ajuda a gente numa entrega de maior qualidade e ajuda também no cumprimento de prazos, né? Sim. Então, cara, esse aprendizado enfim, é duro, mas assim, pena que tenha que ter passado isso para poder aprender, né? Hoje a gente também passou algumas dessas. Não cheguei até esse ponto, mas, cara, a gente já passou poucas e boas aí, Du. Cara, falando um pouco sobre ainda o mercado imobiliário, Du, a gente estava falando um pouco nos bastidores, assim, que ainda mais na construção civil, cara, a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, né? E assim, o quão peculiar é a parte burocrática lá em Ribeirão, para eventualmente você conseguir viabilizar um projeto, entrar em detalhes ali ambientais, legais, para você conseguir de fato tirar esse projeto aprovado da prefeitura, né? Só que a coisa maluca é que na contramão disso é um mercado extremamente pujante, né? É um mercado que está crescendo pra caramba, o mercado imobiliário em Ribeirão cresce muito, já vem numa crescente já há alguns anos. Como é que você vê assim, os principais pontos? Você acha que esse mercado continua crescendo nessa velocidade? O porquê dessa
dessa contraprova, né? De realmente ter muita dificuldade, sendo que tem muita oportunidade. Né? Como é que você vê o mercado no interior ainda para os próximos anos? O que você falou, vários Brasis aí do Brasil, realmente você pega Ribeirão de um jeito e você pega a cidade vizinha é completamente oposto, tá? Então, a gente percebe isso, Ribeirão, Cravinhos e Sertãozinho, que são as cidades que são já coladas uma na outra, né? Uma é muito mais pró-business, pró-indústria, a outra é muito mais travada. Alguns fatores que são um pouco de protecionismo, mas conversando com outros parceiros de negócio, como você e outras pessoas, a gente tem parceiros aqui em São Paulo, Goiânia, e aí, quando eu falo de Ribeirão, o que me entristece um pouco é realmente que todo mundo olha Ribeirão como um mau lugar para o incorporador. Para o incorporador. Porque a dificuldade de se aprovar projetos, de se evoluir, a morosidade, e no momento que a gente tem tanta tecnologia para dar esse suporte, realmente eu fico triste, sou nascido lá, enraizado, não pretendo sair, então realmente eu fico um pouco triste. Então, assim, é muito moroso, é muito dificultoso, e isso acaba afastando novos investimentos. Tá? Independente disso, a gente tem Ribeirão Preto, como eu falo, como ela na verdade, o centro de uma macro-região. Então, quando você faz um raio ali de 50 km, isso até pelo estado, tá, de São Paulo, ela já foi considerada uma macro-região. Então, ela atende uma demanda muito grande. Soma ali por volta de quase 4 milhões, se eu não estiver falando besteira aqui agora, mas para uma cidade que hoje tem 700, 800 mil habitantes, ela acaba sendo uma cidade dormitório para uma cidade de lazer para muitas dessas regiões. Então, a abundância de construtoras e a abundância de construção é muito boa. E lá tem muitos bons players de mercado. Então, a parte boa para nós é que existe uma certa facilidade maior para quem já está no mercado e já conseguiu. Para novos entrantes, é muito difícil. Em contrapartida, a gente perde muito tempo para aprovar. Então, às vezes eu tenho demanda reprimida, pessoas querendo investir, com o dinheiro parado, me cobrando unidades, né? E por causa dessa morosidade a gente não consegue acelerar isso. Agora, quanto a crescimento de Ribeirão, de novo, eu tenho zero dúvidas de que esse crescimento vai se manter ao longo dos anos. E, de novo, está amparado por números, não por feeling. Então, quando você pega na macro-região, imagina que toda aquela... Assim como o Brasil inteiro quer vir, entre aspas, quem quer produzir vem para São Paulo, a gente é a referência na região. Então, a pessoa que nasce lá em Morro Agudo, São Joaquim da Barra, nessas cidades menores, a referência de educação, saúde e desenvolvimento é Ribeirão Preto. Então, eu falo, o pai está lá em Morro Agudo, mas o filho, na primeira oportunidade, vai vir para Ribeirão, pela qualidade de vida. Então, a gente a gente enxerga que cada vez mais Ribeirão cresce, absorvendo essa macro-região. Cresce também, é muito legal isso, Fábio, cresce também de um êxodo que tem das grandes cidades, e aí eu estou falando de São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Eu estou falando porque a gente já construiu casas também, né? Mais de 67 casas. E muitos dos nossos compradores vieram de outras cidades e estados buscando na vida do Ribeirão Pretano essa um pouco mais de calmaria. É uma cidade que tem uma baita de uma estrutura, né? Uma cidade com 5 shoppings, restaurantes super bons, uma malha viária muito interessante. A gente falar de universidades aqui, Ribeirão é uma cidade universitária, né? Então tem a USP lá com, enfim, mais de 30 cursos, enfim, grandes faculdades. Então está existindo esse êxodo de grandes cidades para Ribeirão e da macro-região, que já é um modelo natural que acontece lá. Inclusive com algum encolhimento de pequenas cidades no entorno que já aconteceu já. Que loucura. Ou seja, cara, se tivesse um pouco mais de gás, né? Ou diminuísse essa morosidade, ou seja, o negócio, cara, se está crescendo da forma como está, imagina que se isso fosse um pouco mais simples, né? Du, a gente tem muita da nossa audiência aqui, são empresários e pessoas que procuram empreender na construção civil, né?
E às vezes, ou a pessoa está hoje lidando com algumas dificuldades em termos de processos, ou essa pessoa olha as empresas um pouco mais estruturadas e fala assim, cara, eu não faço a menor ideia nem por onde começar. Né? E você veio do mercado, né, do paisagismo, começou um negócio de uma incorporadora e construtora. Como foi essa transição do executor, né, mão na massa, até você de fato ter uma empresa onde você possa se dedicar mais na gestão e tratar de demandas um pouco mais estratégicas? Eu sei que ao longo de 13 anos, mas se você puder trazer para a gente alguns grandes marcos que você entende que você teve, quais foram as principais viradas de chave, né? Não, mas é legal, mas esses marcos eu tenho bem nítido na minha cabeça, porque realmente foram marcos mesmos e foram decisões, tá? Então eu tive até uma reunião de alinhamento agora em janeiro, né, com a turma. Eu mostrei como era EW, para quem está agora lá, né, no escritório. Aí eu coloquei lá a imagem do organograma, né, o CEO, Eduardo, embaixo, assistente. Meu amigo, é o famoso, no futebol a gente fala, né, cruzar o escanteio e ir lá cabecear na área, né? Então eu saía de manhã, passava nas obras, fiscalizava a obra, via o que precisava de material, almoçava quando dava, ia para o escritório, aí eu pegava, pera um pouquinho, pedido, eu ia lá no mesmo computador, e-mail, compras, .. e mandava. Agora eu preciso mandar um e-mail para o jurídico, ia lá no Eduardo, .. né? E aí a gente ia fazendo esse papel de vários chapéus dentro da mesma estrutura, né? Era o CEO e um assistente. E aí, o que eu poderia falar é que tudo tem o seu tempo, né? Então, quando eu estava nessa estrutura, não adianta eu ter um monte de ferramenta, um monte de processo. Cara, é desnecessário. Que é você fazendo o papel de várias pessoas ali dentro. E aí, eu entendo... que é difícil falar, né? Como se fosse engenheiro de obra pronta, né? Eu entendo que eu demorei para dar um passo de celeridade. Ao mesmo tempo, isso me trouxe muito mais bagagem, né? Então, eu fiquei praticamente nessa estrutura, eu e mais um, eu e mais dois, durante 8 anos desses 13, né? Então, eu ia no canteiro de obra diariamente, eu que fazia o pedido, eu que comprava, eu que cotava, eu que ia fazer a parte jurídica e estratégica, tá? Onde foi ruim isso? Isso foi ruim que me trouxe uma morosidade no crescimento da empresa. Aonde eu vejo que foi bom? Como eu tenho um pensamento sempre de longo prazo, né? Tudo que eu faço, e na construção tem que ser assim, meu amigo, se for imediatista vai dar ruim, eu fui conhecendo cada microetapa e cada passo a passo da obra. E aí eu brinco, passo a passo de obra mesmo, da limpeza do terreno, fundação, entregue pós-venda, e também desses processos internos. Então, quando a gente vai e decide, né, depois de 8 anos de empresa, crescer, se tornou mais fácil porque a gente tinha um entendimento do todo. A gente conhecia o todo. Como funcionava o servente lá no canteiro de obra, como funcionava o entendimento do mestre, como a gente funcionava um fornecedor. Então, você começa a entender o todo. Então, você começa a estruturar a empresa com muito mais solidez, né? Então, isso foi muito bom. Eu apanhar bastante no começo, ter calma, ter paciência, não pular etapas. E aí, passados esses 8 anos, eu falei assim, bom, eu acho que eu estou pronto para crescer. Mais maduro, fiz um caixa, então me preparei também financeiramente para isso, tá? Eu falo que hoje eu me dou o direito de me dar alguns luxos, e aí tem sempre aquele amigo que brinca, pô, tá rico agora, hein? Aí eu falo para ele, cara, não, tô rico faz tempo, eu comecei a gastar agora. Essa é boa. Aí quebra, cara. Quebra. Porque eu fiquei bom juntando dinheiro e imóvel. Até porque é o seguinte, né? Eu falo que imóvel é bom. Quem me conhece sabe que eu vim de uma família, enfim, classe média, simples. E hoje eu, cresci, tenho um patrimônio legal. A empresa, cara, não é da noite pro dia. Não é fórmula mágica. É trabalho, consistência, economia, caixa aqui, ó, fechado. Eu falo que eu sou pão duro lá na consultora, cara. A compra é a alma do negócio. Tem que ser. Né? É ali que está a nossa margem, porque o investidor vem e bate mesmo na gente. Então, quando eu decidi crescer, a gente estava muito bem estruturado, e aí eu chamei uma consultoria. Né? A maioria dos amigos que eu conheço chama consultoria quando o negócio está indo para o buraco.
Eu falei, não, vou chamar uma consultoria, me preparei financeiramente, vem consultoria. E a gente começou, vamos montar a equipe financeira, vamos montar a equipe de compras, assistente. E aí a gente saiu de 1, 2 para 3, para 5 nesses últimos 5 anos, e a gente está em 17 hoje só na parte administrativa, né? E aí isso, obviamente, dá um trabalho também a montagem dessa equipe, né? Gente que às vezes estava mais tempo e com software novo, CRM, AI, poxa, às vezes não se adapta e não se adequa, né, mais a empresa, e a gente acaba perdendo pessoas boas mesmo, né, porque realmente não se adaptou, mas a gente foi estruturando aos poucos, crescendo ano a ano. E aí hoje a gente entende que, poxa, quando eu planejei isso há 5 anos, a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje, que é o que a gente consegue ter tempo. Estou aqui contigo hoje, né, numa terça-feira, e a equipe funcionando e rodando. Mas, obviamente, hoje a gente tem ferramentas que, mesmo à distância, a gente consegue monitorar, controlar, visualizar, para que a máquina funcione sem a gente ir lá no canteiro de obra todo dia. Legal, Du, legal. Bom, eu queria falar aqui um pouquinho, antes da gente entrar em futuro de mercado, eu queria falar um pouco sobre o nosso patrocinador, a Decora Fit. Então, se você ainda não conhece a Decora e você está pensando em reformar o seu imóvel, a Decora Fit tem a solução pronta para você. A Decora Fit é uma Construtec. Nós atuamos desde a elaboração do projeto 3D até a finalização do imóvel decorado, e você não tem a menor dor de cabeça, e executamos isso em um prazo recorde. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o trabalho da Decora Fit, entre lá no Instagram decorafit_br ou no site decorafit.com.br. Tem que puxar a sardinha aqui para quem tá pagando as contas aqui do podcast, né, Du? É isso aí, ué. Cara, sobre futuro de mercado aí, Du. Você viaja bastante buscando inovação. A gente, cara, assim, você não tá sempre antenado, né? O que está acontecendo fora, para sempre trazer novidades para o nosso negócio, né? O que você tem mais visto, ou o que você viu, que você falou assim, cara, isso eu preciso de alguma forma implantar nos projetos que eu ainda não consegui fazer? Teve algo ainda que você falou, cara, isso aqui é o próximo pulo aqui? Cara, é difícil falar. Eu acho que eu até brinco que a gente comete erro todo dia, viu, cara? Falando por mim. O último edifício que eu fiz, eu acho que eu coloquei tanta tecnologia... Você fala assim, eu falei, demais. Eu devia fazer igual o iPhone faz, né? Geralmente o iPhone descobre isso aqui de tecnologia e vai te entregando aos pouquinhos, ano a ano, para cobrar mais. Eu coloquei muita coisa no nosso edifício, brincadeiras à parte, mas foi mesmo, ficou extremamente tecnológico. Uma das nossos pilares é a inovação mesmo, né? Aplicada à obra e à gestão. Então é uma cobrança muito grande hoje até do mercado, que eles ficam esperando o que a gente vai trazer de novo. Eu não sei se eu posso falar, enfim, mas sensível, no prédio anterior que a gente está entregando agora, na verdade, né, a gente trouxe algumas situações muito legais, que eu acho bacana, assim, talvez para quem está no público de grandes cidades, não seja novidade, ou não é mais novidade hoje, mas lembra que esse prédio que está entregando agora a gente adquiriu há 6 anos atrás e começou o projeto há 5. Né? Então a gente, por exemplo, foi o primeiro contrato assinado com a Unilever em Ribeirão Preto, de ter lavanderia coletiva. Antes disso, eu entregava a lavanderia nossa. Então, hoje a gente tem a lavanderia Omo, primeiro contrato assinado, ponto para carregador elétrico, toda a área comum via pay-per-use. Então, assim, principalmente pensando em short stay, é muito legal essa parte. Quando você entra lá isso dá um orgulho tão grande, porque a gente pensou há 5 anos, quando ainda não existia uma tecnologia tão avançada, mas a gente sabia que ia chegar nesse ponto, né? Mas, assim, todas as áreas do edifício, você tem monitoramento via facial. Então, se você vai acessar a academia, a gente sabe que horas você entrou, quanto tempo você usou, e é pay-per-use. Ou seja, você vai pagar pelo condomínio, de fato, pelo que você usa. Então, se o Fábio trabalha fora, mora fora, faz academia fora, não usa nada do condomínio, esse condomínio vai ficar mais acessível e mais barato para o Fábio. Agora, se o Eduardo trabalha lá, usa o coworking de lá, usa a academia de lá, poxa, eu estou consumindo energia, eu estou consumindo o equipamento, eu estou depreciando isso, e aí eu vou pagar mais. Então, eu brinco que eu trouxe para Ribeirão e desenvolvi o que eu chamo de condomínio justo. Ele é justo, a gente chama de inteligente, que é mais bonito, mas o senso é de justiça. Ou seja, se eu uso mais o condomínio, eu pago mais. Se eu uso menos, ele é mais barato, né? Principalmente essa onda de short stay. Então, só para você ter noção, esse edifício que a gente está entregando agora,
São 20 andares, tá? 128 unidades, estúdio, 1 dorme, 2 dorme. E a gente tem 84 câmeras, cara. O prédio inteiro é monitorado. Que legal. Tá? Então, principalmente quando o nosso foco hoje é construção de moradias de alta qualidade e próximo de universidades, quem mora lá é um público diferenciado, onde o pai sai de qualquer lugar do país, né, pelas tradições das faculdades de Ribeirão. Então vem gente de Fortaleza, vem gente do Rio Grande do Sul, realmente do Oiapoque ao Chuí, tá? A hora que ele chega ali para resolver a vida do filho dele, nos próximos 4, 5 anos, no mínimo, que é um tempo de faculdade, ele chega no meu concorrente e olha lá aquele prédio que parece estar nos anos 70 ainda. E olha o nosso, com câmera, com monitoramento, com segurança, com acesso via facial ou digital. Poxa, ele se sente mais seguro e confortável de deixar o filho dele ali. Né? Não, cara, mas eu acho uma bela de uma iniciativa, cara, olhando assim, para democratização do mercado mesmo, né, cara? Porque às vezes a gente tem, eu falo pra gente lá em Praia Grande mesmo, vários condomínios que às vezes as pessoas como um todo acabam pagando pela estrutura essa estrutura de clube, né? Mas quando na verdade tem muita gente que, cara, usa aquilo pra ir lá uma vez a cada 2 meses e tal, então acaba olhando pra caramba. Então acho uma, cara, belíssima solução, até parabéns pela inovação, porque eu acho que isso caminha muito para esse lado da democratização mesmo, né? E você, de fato, pagar pelo teu uso, que eu acho que é o mais alinhado aí. Ô, Du, você teve recentemente, cara, palestrando na Semana da Engenharia na UFSCar. Isso. Na Engenharia Civil na UFSCar, né? Isso. E, um tema que a nossa geração discute muito, né? É justamente qual é essa nova geração que está vindo. Né? Então, a forma como nós nos formamos nas obras, a forma como nós nos construímos como profissional foi uma. Né? E a gente tem visto hoje que a geração, cara, por N motivo, seja tecnologia, seja a facilidade, né? Enfim, está mudando bastante. Né? Então, como que você vê essa geração entrando no mercado de trabalho? Como que está essa discussão hoje nesse ambiente mais acadêmico aí? Legal. Ali é muito bacana você voltar, né, para a faculdade. Relembro aqui que eu não sou engenheiro, tá? Meu negócio é gestão de empresas pela GV, mas foi muito bom ter esse contato, porque você começa a enxergar um pouco mais do que vai ser o futuro, né? E ali, um dos temas, eu montei a palestra, inclusive, específica para essa turma, justamente para abrir os olhos deles, né? Porque quando a gente pega um público mais jovem, acha que engenharia é o seguinte, eu vou ou estar no escritório fazendo um projeto, ou vou estar só no canteiro de obra, né? E o projeto, pelo menos quando eu comecei, era aquela história, era um projeto hidráulico, elétrico, estrutural e vamos embora para cima, né? E hoje a gente tem, pelo menos, né? Eu lembro que eu coloquei lá mais de 18 projetos dentro de uma obra, né? A gente tem ar, tem ventilação, tem impermeabilização, estrutura, tecnológico. Foi a primeira vez que eu fiz um projeto, né, de tecnologia, ou seja, a tecnologia muda a todo momento. Então, antes era o cabo, agora já é o Wi-Fi, agora ia passar um cabo, agora é uma fibra ótica. Então, assim, tem coisas que tem que mudar, às vezes, até no meio da obra ali mesmo, com o avanço tão rápido da tecnologia. E ali, ao mesmo tempo que é animador para você ver a situação de o tamanho do campo e o tamanho da área hoje da engenharia, né? Você atua em qualquer segmento, cara. É canteiro de obra, é no projeto, é com mentoria, é com consultoria, é com, enfim, fiscalização. Ao mesmo tempo me preocupa um pouco, cara, porque eu, pelo menos, sou de uma época, vamos dizer assim, mais raiz. E aí, o que eu tô percebendo já é a dificuldade de achar novos engenheiros para o canteiro de obra de fato. Para o canteiro de obra. Porque a gente sabe que realmente, eu já fui do canteirão de obra ali, né, meu amigo? É sujeira, é sol, é calor, é gente o dia inteiro, buscando solução. Hoje é mais previsível com esse nível de projetos, né? O que a gente resolvia no canteiro de obra, hoje é menos, né? Confesso, isso dá até mais liberdade para a gente como empresário, empreendedor, mas me procura um pouco esse afinco da nova geração. De verdade, assim, é uma preocupação que eu tenho. Em contrapartida, o que eu vejo? Eu falo que o setor privado tem solução para tudo.
É só dar tempo para ele e facilidade. Então, o que eu vejo hoje em dia, a gente tem alguns parceiros que fazem isso, né? Mas os métodos, as metodologias construtivas avançando de uma forma muito rápida, sabendo que essa nova geração deixa a desejar um pouco. Então, você vai fazer uma alvenaria hoje, antigamente o pedreirão pegava lá, punha o bloco no chão e ia. No meu último edifício, eu fiz um projeto de alvenaria. Então, já estava ali mapeado. O cara não precisa mais ser especialista naquilo. Ele vira praticamente um montador de Lego, cara. Né? Então, já chega o projeto, já está demarcado no piso, é só ele colocando peça sobre peça. Antigamente, né? Eu falo antigamente, mas estou falando de 4, 5 anos atrás. Ia passar uma tubulação, você tinha que rasgar a laje, quebrar o bloco, passar. Pô, hoje a gente já vem com um projeto em BIM, que a hora que você vai encher a laje, já tá, espera ali a tubulação seca, que já sai dentro do bloco, que depois com uma serra-copo você gira. Então eu vejo que a missão dessa nova geração é realmente assim... Os engenheiros de campo e de projeto é fazer com que essa tecnologia saia do papel e avance mais rápido. E que possa ser usada, né? Porque, enfim, tem muita coisa que a gente vê, mas, cara, na prática, no dia a dia ainda... Né? A grande revolução que eu queria ver sobre tecnologia é, de fato, na construção, porque acho que é um setor que, pô, um dos setores que mais movimenta o país, né? E ainda precisa de muita coisa. Né? Tem uma coisa legal que eu quero comentar, por exemplo, o que é uma prática nossa lá. Então, vira e mexe, né? Vira e mexe, todo dia aparece uma tecnologia ou um método novo, né? Então, o que a gente faz? Que, para mim, funcionou mais de uma vez, né? Que fica de dica aí. Então, quando a gente aparece um material ou um método novo, eu pego aquilo, peço uma amostra, porque na prática, no papel, na teoria, é tudo maravilhoso. Pego aquele material, jogo na mão do pedreiro e falo, vai, faz. Meu amigo, ali você descobre se o negócio funciona ou não. Com certeza, acho que é o melhor teste que poderia ter. Né? Do fora da empresa, para você poder se desligar, eu encontrei algumas maneiras, a duras provas ali, de como conseguir transacionar o chapéu, né? De executor, de dono do negócio. Aí você tem que, cara, chegar em casa, cara, tem a família para dar atenção e você precisa também ter energia ali. Como que você hoje se organiza em termos de tempo? Quais rituais você tem usado para conseguir equilibrar esses pratos ali e ter uma vida equilibrada? Eu acho que esse é o ponto. Legal. Né? Ô, Fábio, sabe, esse é um tema assim, bem delicado, acho que para a maioria das pessoas, né? Porque a gente quer sempre manter todos os pratos equilibrados, né? Não é fácil, não é fácil. E eu confesso que, de algum modo, eu falo que em dado certo tempo da vida, eu me permiti, às vezes, deixar um prato cair. Porque eu vi que, às vezes, você querer manter todos ao mesmo tempo, todos equilibrados, na mesma sintonia e sinergia, é praticamente impossível, tá? E, de novo, é uma coisa pessoal minha. Então, o que eu tenho hoje de visão de vida, misturando PF e PJ ali, é que, em dado certo do tempo, a minha empresa precisa mais de mim, eu sou muito franco com a minha família e falo, olha, nesse momento vai precisar de um sacrifício de tempo meu para com a empresa. Eu acho que o alinhamento é sempre importante e a clareza. Então, chego para minha esposa, falo, olha, beleza, eu vou ter que trabalhar agora, sem horário, sem não sei o quê, sem data, não vou almoçar em casa e está tudo certo. Porque são picos, né, de trabalho. Sim. E depois é cíclico o nosso mercado. Então, tem momentos que dá uma certa acalmada. E em dados momentos também, a gente também se permite falar, opa, as coisas estão equilibradas, está numa normalidade, né? Porque desafio tem todo dia. E aí eu falo para a minha equipe, falo, olha, aguenta as pontas aí, que agora eu também tenho família. Então, tem dia que eu estou trabalhando no sábado e no domingo até 10, 11 horas da noite, né? E quem me acompanha nas redes sociais vê lá, aí os caras falam, você é maluco, até 2 da manhã. Eu falei, cara, é o meu sonho, é o meu propósito e é o que me faz bem. Eu não tenho hora para fazer o que me faz bem. Né? É isso. E também, ao mesmo tempo, pode ser que você me veja numa terça-feira, cara, emendando ali a segunda e a terça com a minha família, cara, passeando, né? Então, a parte boa de ser empreendedor é que você tem flexibilidade. A parte ruim
é a mesma. Você não tem. Você tem que fazer o que tem que ser feito, né? A gente fala, tem que fazer o que tem que ser feito. Lá na empresa a gente fala muito isso, meu amigo. Tá na liderança, tá aqui com o chapéu do dono, de líder, cara, vai se resolver o que tem que ser feito, independente do horário. Também se permita relaxar no momento também que é essa possibilidade, tá? Mas minha rotina é bem assim, eu vejo que algo que eu não abro mão hoje é atividade física. Isso faz bem. Esse tripé aí faz bem para a mente. Então, assim, hoje eu tenho dificuldade na academia, então, assim, eu pago o personal, porque o cara, assim, se eu não vou, ele, cara, vem, né? Cobra, acha horário, você vai. Então, academia. Eu não tenho hora para começar a trabalhar, eu brinco, né? Mas, então, assim, de manhã, café da manhã com meus filhos, academia. E aí, umas 10 horas, aí eu começo. Só que aí, meu amigo, não tem hora, tá? Eu já fiz a papel da pessoa física. E algo que eu também me permiti fazer, e isso eu alinho com os meus clientes antes, tá? Nada é feito, eu falo, às escondidas lá. Eu falo, olha, você está entrando aqui no EW, isso e aquilo, vou estar sempre à disposição, minha equipe, meu time. Só que é o seguinte, deu sexta-feira, 17 horas, eu viro pai. E aí você me esquece, cara. Eu vou buscar meus filhos na escola de sexta, né? Vou passar um tempo com eles, legal. Vou no parquinho, vou lá tomar uma água de coco no parque com eles, vou fazer um churrasquinho com os amigos, vou viajar no final de semana, e aí a hora que dá domingo 22, aí eu já começo a me preparar pro PJ entrar em cena e começar a semana bem. Boa. O último quadro aqui que a gente tem, cara, é um quadro que a gente criou com carinho, que chama O Que Te Construiu. Então eu tenho algumas perguntas e, é interessante saber a tua visão sobre elas, tá? Vamos lá. Uma viagem que te marcou. Legal. Viagem, eu acho que a primeira que eu fiz faz muito tempo, mas mudou minha cabeça, cara. Foi para Tóquio em 2011, 2012. Ali que eu entendi um mundo novo. Né? A gente tava aqui engatinhando, os caras com internet, machines, cara, espalhado por tudo. Os caras tinham máquina de comida, máquina de bebida, robô andando no chão. Eu falei, cara, a gente vive na época das pedras aqui no Brasil. E aí eu vi que de lá para cá essa discrepância diminuiu um pouco. Legal. Um empreendedor que você gostaria de conhecer ou conheceu? Cara, eu tive, assim, por identificação, o Alê, né, da Vitacom. Eu comecei lá, eu brinco, né? Eu até brinquei quando eu vim com ele, falei assim, eu sou o Alê Caipira, tá? Tô lá embaixo porque comecei quando eu comecei não tinha essa tecnologia toda, né? E eu comecei fazendo meus estúdiozinhos lá em Ribeirão Preto. E aí, pouco tempo depois, ele veio e se destacou com essa novidade, né, para São Paulo. Foi o cara que mais apareceu pro mercado. E aí tem uma identificação absurda, assim, com o trabalho dele dessa coisa de levar mobilidade, levar facilidade para a vida das pessoas. Legal. Um novo hábito. Um novo bom, né? Um bom hábito que você adquiriu nos últimos tempos? Eu acho que é alimentação e atividade física regular, cara. Hoje é inegociável esses dois itens. Legal. Comer bem e fazer atividade física. Bom para a mente, para o corpo, expande a nossa mente, né? Muita energia, muita adrenalina ali. Realmente não abro mão disso. E antes eu sacrificava pelo trabalho. Hoje é primeiro isso, depois o trabalho. Legal. Du, para encerramento aqui, eu acho que eu queria que você tivesse um conselho, cara, para empreendedores, profissionais aí da construção civil que acompanham a gente aqui no Concretiza, né? Se você tem algo assim que uma mensagem, algo que você aplicou no negócio e que, cara, foi muito importante que virou de alguma forma uma chave nessa tua jornada empreendedora. O que você poderia deixar de mensagem aí? Eu tenho, vamos lá, primeiro, pensamento a longo prazo. Cara, na boa, você pensar em construção civil a curto prazo, vai dar errado. Vai dar errado. Então, tudo que eu faço hoje, lá que eu penso, que eu tenho de ideia, que eu vou aplicar, eu falo, como é isso daqui 1, 2, 3, 10 anos? Tudo que eu faço é construindo o meu futuro. E, obviamente, que o meu futuro engloba o futuro dos meus parceiros, investidores, fornecedores, clientes, colaboradores.
né? Então, essa visão de longo prazo é essencial. Cuidado com as promessas falsas, né? Também hoje na internet eu falo que, cara, tem 1000 opções, 1000 tentações. Tudo parece fácil, né? No mundo do TikTok, do Instagram. Não é assim a vida, não é assim, de verdade, não é assim. Então, eu acho que é realmente ver o que você quer para sua vida, planeja isso. Hoje em dia tem o ChatGPT que ajuda, muito mais fácil que antes. E mantenha a conduta. Tá? Por N vezes eu fui tentado a fazer coisas que não estavam alinhadas aos meus valores e eu não cedi, pensando no longo prazo, principalmente na construção. O seu nome ele tem muito mais valor do que qualquer tipo de crédito, de negócio, de tentação. Né? Se você construir o seu nome na construção civil, a perpetuidade disso, meu amigo, é imensurável. Imensurável. Então, bom. Não abrir mão dos seus valores. Concordo. Engenheiro no Graudo. Cara, como que a galera te acha aí para acompanhar o teu trabalho? Enfim, boa. Sei que você vem também, né, nessa jornada de trazer mais conteúdo para a turma. E como que o pessoal te acha? Como que acha a EW? Deixa aí teus contatos aí. A gente tem o @do.esteves, que a gente está lá, enfim, principalmente na Instagram, com mais conteúdo, LinkedIn, enfim, do.esteves, Eduardo Esteves, e da incorporadora também, né, @EW Incorporações. Com certeza você vai acompanhar a gente ali, manda pergunta, manda dúvida, vamos bater papo por lá também. Show. De novo, cara, obrigado demais aqui pelo teu tempo. Acho que a gente podia ficar falando aqui, cara, um dia aqui, porque é um mercado que, pô, a gente somos suspeitos ali, né? Mas eu sei que o tempo é raro. Então, obrigado por você estar vindo aqui compartilhar um pouco da história, um pouco dos desafios aí com a turma aqui. E, pessoal, esse foi mais um episódio do Concretiza. Vocês me encontram lá no Instagram, no Fábio G. Moraes. Não deixe de seguir a Decorafit também no Decorafit_BR. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Valeu!